Fala galera, tudo bem com vocês? Olha só, eu preparei para vocês o material do aulão e eu coloquei um número de exercícios maior do que aquele que eu conseguiria fazer. Primeiro porque eu estava com muita vontade de fazer, segundo que acabei gastando um tempo maior, mas foi de propósito mesmo, porque ficaria alguns como desafio, ficaria alguns a mais também que envolvem temas importantes. Só que assim que eu saí, terminei de dar o aulão, despedi de vocês, já estava recebendo mensagem se eu ia resolver as outras questões ou não. Então vou gravar aqui a resolução das outras questões para vocês. E aí, quem quiser dar uma conferida, quem quiser ver se acertou, o ideal é que você tente resolver esses exercícios primeiro, claro, e depois acompanhar essa resolução. E aí vocês ficam, né? Alguns estão no aulão e outros vão ficar resolvidos nessa aula aqui. A questão 1 eu fiz, né? Lá com vocês durante o aulão. Comentei do mapa mental sobre cálculo estequiométrico. A questão 2 eu também fiz, né? A questãozinha que envolve estequiometria e um pouco de termoquímica. Fiz a questão 3, que é uma questão de orgânica, de hibridação, ligações, fórmula molecular. A questão 4, que envolve nomenclatura e identificação de funções, assim como isomeria, né? Eu comentei rapidinho, não deu tempo da gente explorar muito, esse mapa mental de isomeria também. E aí, a questão 5 eu não fiz, porque eu fui direto para 6, que era uma questão um pouco mais curta sobre radioatividade, né? Que eu acho um tema que o pessoal sempre tem um pouco de dúvida, sempre agarra um pouquinho. Então eu vou voltar aqui, vou fazer a questão 5 com vocês, uma questão que não tem enunciado, né? Ela já vem direto naquilo que importa, que é a análise da tabelinha de cinética. Ele fala assim, ó, a reação química abaixo foi estudada e os resultados experimentais obtidos são descritos na tabela abaixo. Então, bem direta. A mais B formando X. Aí ele me deu as concentrações iniciais de A e B e me deu a velocidade. Aí ele pede assim, a partir dos dados acima, o valor da constante de velocidade da reação é. Então ele quer saber a constante de velocidade. O que eu preciso lembrar com você? Preciso lembrar o seguinte, a cinética, né, a lei cinética de uma velocidade, de uma equação, ela fala assim, a velocidade ela é proporcional, então é o K, constante de velocidade, ao produto das concentrações molares dos reagentes, então isso aqui é a concentração em mol por litro, elevado a expoentes que são obtidos experimentalmente. O expoente pode ser o coeficiente estequiométrico? Pode. Qual é a condição? Reação elementar ou reação em que esse cara é etapa lenta. Ou então simplesmente quando ele não te dá uma tabela para analisar. Porque aí não tem como, você não tem o que fazer. Você vai ter que assumir o coeficiente estequiométrico igual ao expoente. Não é o caso. Ele aqui forneceu para a gente um conjunto de 6 experimentos em que ele variou as concentrações de A e B e monitorou a velocidade da reação. Galera, o que a gente precisa fazer para determinar essa lei cinética? Se ele quer a constante, ele quer o valor de K. Para você achar o valor de K, você precisa determinar os outros. Então, a gente sempre separa esses exercícios da seguinte maneira. Primeiro ponto, eu quero descobrir como a velocidade depende do primeiro reagente. O reagente A, esse é o primeiro ponto. Para isso, galera, o que eu vou ter que fazer, né, aqui nesse momento? Eu preciso descobrir como ela depende de A. Como é que ela vai depender de A? Eu preciso garantir que o valor da constante e o valor da concentração de B permaneçam constantes. A constante depende só da temperatura. Então ele não falou nada, a gente vai assumir e com tranquilidade, e vai ser sempre assim, né, que os experimentos são feitos na mesma temperatura, porque senão o valor de K muda. Aí o exercício toma uma cara muito diferente. Ok, então eu preciso pegar experimentos em que a concentração de B ela permaneça constante. E aí eu vou olhar realmente, porque se eu pegar experimento 1 e 2, por exemplo, A está mudando, B está mudando e a velocidade muda. Ou seja, eu mudei tudo ao mesmo tempo e estou vendo a velocidade mudar. Quem é culpado? Não sei. Então essa é a proposta. Eu vou buscar experimentos em que B permaneça constante para que eu veja como A está variando. Experimentos 1 e 2, B está variando. Experimentos aqui, 1 e 3, B está fixo. Só que 1
e 3, está aumentando em 50%, né? Está aumentando em metade. Vamos ver se a gente consegue alguma combinação melhor? Olha só, se eu comparar o experimento 1 com o experimento 5, eu estou vendo que a minha velocidade, a minha concentração de ar, eu posso combinar da seguinte forma, ó. Eu posso fazer com que a concentração de ar aumente 5 vezes, né? Saindo do experimento 5 para o experimento 1. E é desse jeito, galera. Você vai buscar combinações. Nesse caso, eu preciso que B fique constante. Eu vou analisar a variação de A. E aí eu olho a velocidade. Do experimento 5 para o experimento 1, a velocidade foi multiplicada por 1, enquanto a concentração de A foi multiplicada por 5. Então, estou escolhendo os experimentos 1 e 5. Por quê? Porque nessa condição, a velocidade depende apenas de A. Arthur, poderia ser outra combinação? Bom, você pode ver outras possibilidades, né? Por exemplo, entre o experimento 3 e 5, B ficou constante, mas A aumentou 7 vezes e meio. Você vai mexer um pouco com o número fracionado. Não tem problema, mas dá um pouquinho mais de trabalho. Tenta buscar esses caras aqui que são mais certinhos. E assim, maioria esmagadora dos exercícios você acha essas condições. Tem exercícios que são cabulosos e vai te dar muito trabalho? Tem exercícios que têm esse perfil, são diferentões, mas são raros. Na prova da SPSEC, então, nunca apareceu. Eles não são recorrentes, de maneira geral, em termos de processo seletivo. Então, comparando os experimentos 1 e 5, eu vejo que a concentração de ar aumentou 5 vezes. E a minha velocidade, ó, multiplicada por 1. Então, que número que eu tenho que elevar ao 5 que dê 1? 0. Então, o meu x vale 0. Já achei como depende de A. Agora, eu preciso analisar o seguinte. Como que a minha velocidade depende de B, garantindo para isso que é constante, e a concentração de A ela permaneça constante também. Então, eu vou ter que buscar esse conjunto de experimentos. A proposta para esse conjunto de experimentos aqui que eu vou olhar vai ser o seguinte, ó. Eu vou monitorar o experimento 1 e o experimento 4. Por que eu vou monitorar o experimento 1 e 4? Porque em 1 e 4 a concentração de ar permanece constante. Poderia olhar, por exemplo, a 3 e 6, que a concentração de A permaneceu constante e a concentração de B ficou maior. Mas aí são opções, não tem problema algum. Eu optei, né, olhar pelo experimento 1 e pelo experimento 4, porque em 1 e 4 a concentração de A permaneceu constante e B aumentou. Então vou utilizar os experimentos 1 e 4. Em 1 e 4, eu observo que a concentração de B dobrou. E o que a velocidade, né? O que a velocidade sofreu? A velocidade também dobrou. Então, nessas condições, eu dobrei a concentração de B e a minha velocidade também dobrou. Logo, y tem que valer 1. Então, achei a minha lei cinética, não é? A minha lei cinética é que a velocidade é igual a uma constante, A elevado a 0, B elevado a 1. Então, ela é de ordem 0 em A, ela independe da concentração de A. Qualquer número que eu colocar elevado a 0 dá 1. Ela é de primeira ordem em B e ela é de ordem global 1, que é 1 mais 0. Agora, a gente consegue resolver real a questão. A pergunta da questão era a seguinte: qual é a constante de velocidade desse camarada? Toda vez que a gente quer calcular a constante, né, da velocidade, a gente precisa escolher um experimento e substituir na equação que a gente acabou de obter. A velocidade, no primeiro experimento, ela é de 5 vezes 10 a menos 3, vezes o K, vezes a concentração de A no primeiro experimento, 5 vezes 10 a menos 1. Precisava colocar a concentração de A? Não, por quê? Porque está elevado a 0, né? Mas eu estou colocando para você ver como faz. E B? 2 vezes 10 a menos 1. Então, quando você calcular, você vai achar 2,5 vezes 10 a menos 2, isso da letra C. Beleza? Bom, nessa questão aqui é que você tem que fazer a lei cinética inteira para poder chegar na constante. Então, você já resolve dois perfis de questão. O que ele pede direta constante e o que ele pede a lei cinética. Show? Questãozinha 5. Questãozinha 6 foi a questão da radioatividade, que eu resolvi ela com vocês. Lembra vocês, galera, não deu muito tempo, porque eu empurrei até a aula, eu roubei os minutinhos aí da Elaine, né?
para poder fazer essa questão. Então, eu vou comentar rapidinho. Ó. A partícula alfa é o núcleo do hélio. Toda vez que você emite uma partícula alfa, o seu número atômico cai 2 unidades e a massa cai em 4. A partícula beta, ela faz o número atômico aumentar uma unidade e a massa permanece constante. Para você lembrar, eu deixei como é que é representada alfa, beta, gama. Coloquei aqui também esse desenho para puxar na sua memória um pouquinho uma questão teórica. A partícula alfa, como ele é o núcleo do hélio, ela é a mais pesada, então ela é a mais lenta, ela é a que tem o menor poder de penetração. A partícula beta, ela é o elétron, então ela tem um poder de ionização menor. A alfa tem carga mais 2 e ela é volumosa. A beta é o elétron, então assim, ela tem uma velocidade maior do que a partícula alfa, bem maior. O poder de penetração dela é um pouco maior também. E os raios gamas, né, eles têm radiação, eles têm uma energia muito maior. Eles têm um poder de penetração muito maior também. E como é uma radiação, né, como é um raio gama, ele é uma onda eletromagnética, ele tem a velocidade da luz. Então ele tem a maior velocidade das 3 partículas, tá? É sempre legal dar uma olhada nessa comparação de partícula alfa, beta e gama, porque questões teóricas, eles fazem esse tipo de abordagem. Então, nos slides lá das nossas aulas, eu deixei um quadrinho para você em que eu comparava essas coisas. Depois você dá uma olhada. Eu comentei aqui bem por alto mesmo, só para a gente recordar, fazer esse gancho. Queria ter discutido isso um pouco mais na aula, mas por questões de tempo eu não consegui. Estou ponderando aqui para você isso. Falar que isso é importante, estou relembrando e é legal você pegar para dar uma conferida com mais calma, tá? Beleza. Depois temos a questãozinha 7, que é uma questão de reações orgânicas, não é? Que ele quer que a gente faça o seguinte: considere as reações químicas representadas a seguir. Então temos a primeira sequência e a segunda sequência. É correto afirmar que os produtos principais dessa reação X, Y e Z são respectivamente. Então, bora lá, galera. Vou fazer aqui, ó, da primeira. Então vamos discutir aqui a primeira sequência de reações. Eu observo que eu tenho um anel aromático que não há ninguém ligado no anel aromático. Esse anel aromático não tem ninguém pendurado nele. Logo, não há a chamada dirigência, certo? Ácido nítrico em presença de ácido sulfúrico, galera, ele está te informando que é uma reação de nitração. Então eu tenho ácido nítrico, eu vou escrever ele dessa forma porque fica mais fácil de você entender o que está acontecendo na presença do ácido sulfúrico. Essa condição de nitração, aí você tem que ficar atento, o anel aromático sofre substituição, presença do ácido nítrico, reação de nitração. O que nós temos aqui? Ó? Por influência do meio ácido, o ácido sulfúrico, um ácido forte, o ácido nítrico sofre uma quebra dessa forma. Ó. O oxigênio é mais eletronegativo, o nitrogênio fica positivo. O carbono, mais eletronegativo que o hidrogênio, vai quebrar a ligação e vai ficar com os elétrons. Então, carbono negativo, hidrogênio positivo. Cargas opostas se atraem, então formou uma molécula de água e o carbono se liga ao cátion, né? Esse cara que é positivo, que vai ser atraído por causa de elétrons, é chamado de eletrófilo. Essa reação é uma substituição do tipo eletrofílica. Eu estou substituindo o hidrogênio por uma espécie positiva, por uma espécie que quer elétrons. Então, substituição eletrofílica. Quando eu fizer isso, eu vou formar o seguinte: um anel aromático com um grupamento nitro na extremidade. Sai também uma molécula de água, né, pessoal? Só que ele pediu para a gente os produtos principais. Então você vê também nas alternativas que não tem a água aqui. Não tem água porque não é do interesse dele, né? Ele quer os produtos principais, o produto orgânico. Por isso que não temos a água envolvida nas alternativas nesse momento. Mas ela é formada, você está vendo aqui. Depois, galera, temos essa condição aqui, ó, um CH3, C dupla O, Cl, na presença de um catalisador AlCl3. Isso aqui, né, faz parte das reações de alquilação e acilação de Fidel-Crafts, especificamente acilação aqui, em que eu vou colocar esse grupo chamado de acil. Beleza. Mas a resolução é independente se é uma alquilação ou acilação, porque o jeito de resolver é a mesma e a dica está ali, ó, AlCl3.
O que a gente tem aqui? Esse cara, ele vai indicar para você que você vai quebrar a ligação carbono-cloro. Para entrar no anel aromático, para fazer a substituição, tem que ser uma espécie positiva, né? Tem que ser um eletrófilo. Então, quando eu quebrar essa ligação aqui, ó, eu vou formar um cloreto e vou formar um carbono positivo. Aí, vou fazer um parênteses para aprofundar. Esse cara é formado porque o AlCl3 funciona como um ácido de Lewis, enquanto esse cara é uma base de Lewis. Por que eu estou falando isso? Estou aprofundando, tá? Esse catalisador aqui, ele vai receber esse par de elétrons, por isso que ele consegue promover essa quebra. Essa quebra é formada por causa do catalisador. Arthur, isso é muito importante? Não, mas tem algumas questõezinhas que fazem perguntas específicas. Não vi na SpaceX, já vi esse perfil de questão, não na SpaceX. Então, por isso que eu estou ponderando, né? São os pequenos detalhes ali que na hora da prova pode ser que pergunte, pode ser que você lembre. Não acredito, né? A pergunta, Arthur, você acha que isso aqui é o que é abordado? Discutir se é o ácido, se é uma base? Não. A reação, sim. As reações de alquilação e acilação de Fidelcraft são muito presentes. Então, esse tipo de reação, sim, é muito importante para você, tá? Beleza, aí vem o problema, não é? Eu posso substituir qualquer hidrogênio porque eu já gerei o eletrófilo. Eu posso trocar qualquer hidrogênio aqui agora, antes eu podia, porque não tinha ninguém pendurado. Agora eu já tenho um grupo. Toda vez que eu tiver um grupo, pessoal, pendurado, eu preciso ter cuidado com a dirigência. E foi por isso que eu deixei esse macete para você no slide. Se você olhar aqui, ó, os radicais metadirigente, aqui seria o seu anel aromático, tá? Só para você se situar. Toda vez, então todo tracinho desse é porque aqui estaria ligado o anel aromático. Esses caras estariam pendurados no anel aromático. Toda vez que o átomo que estiver pendurado no anel aromático, ele fizer uma dupla, ou ele fizer uma dativa, ele é metadirigente. Beleza? Então, para te lembrar, ó, dá uma olhada aqui lá em cima, ó. Eu vou ter o dirigente, posição 1. 1 e 2 é a posição orto. Eu consigo fazer a letrinha O. 1 e 3 é a posição meta. E 1 e 4 eu consigo fazer um para. Então, isso é o orto, meta e para. Estou aproveitando aqui para lembrar esses detalhes. Então, toda vez que você olhar o átomo que está ligado ao anel aromático, ele fizer dupla, tripla, ele fizer ligações, ó, que são dativas, esses grupamentos são metadirigentes. Toda vez que o átomo que estiver ligado ao anel aromático, a mesma coisa aqui, ó, o átomo que está ligado ao anel aromático, ele não faz nem dupla, nem faz dativa. Arthur, aqui tem uma dupla, tem, mas não é o carbono que está ligado ao anel aromático, é o nitrogênio. Então, toda vez que o grupo que estiver ligado ao anel aromático não fizer dupla, não fizer tripla, não fizer dativa, ele é orto e para. Presta atenção, e para. Sempre que forma o orto, forma o para. São isômeros de posição e são formados sempre. Não forma um ou outro. São dois produtos principais. Tem um e tem o outro. É igual isomeria cis e trans, isomeria óptica. Se tem o cis, tem o trans. Tem que contar como dois. Se tem o L, tem o D. Né? Se tem o levógero, tem o destrógero. Tem os dois. Não tem um ou outro. São produzidos dois. Aqui é a mesma coisa. É o orto e o para. São dois produtos principais. Caso o átomo que esteja ligado não faça ligação dupla, tripla ou uma dativa. E aqui a gente tem os radicais meta. Quando você olha aqui, ó, é o grupo NO2, perdão. O NO2 ele faz uma dupla. Então, esse camarada ele é um metadirigente. Isso significa que o hidrogênio que vai ser trocado é esse hidrogênio aqui, da posição 1, 2 e 3. E como é que eu vou quebrar esse cara? Aí é o mesmo mecanismo, né, pessoal? Eu vou romper a ligação, o hidrogênio é menos eletronegativo, o carbono fica com a carga. Cargas opostas se atraem. O cloreto, que estava preso lá no seu ácido de Lewis, lá no AlCl3, vai se juntar ao hidrogênio e o carbono vai se ligar a esse grupo. Então, o que vai ser formado, galera? Vamos produzir aqui, ó, o produto principal, o produto orgânico, que é o que ele pediu, que é esse camarada, ó. NO2 e aqui
esse grupamento orgânico que a gente adicionou. O que seria o subproduto? Seria produzido também HCl, não é? Ele não está interessado nisso, ele pediu os produtos principais, então ele tem o foco naquele composto orgânico. Mas aí, de novo, pensando em outras questões que eu não vi na SpaceX, mas complementam sempre quando aparece, é o cara virar e falar o seguinte: aqui ele queria a estrutura do produto, fim de papo. Mas quando a questão aborda outros pontos, ele costuma falar o seguinte: o pH do meio diminui ao longo da reação. E é verdade, porque o subproduto é um ácido clorídrico. Quando você adiciona ácido no meio, o pH vai sempre diminuindo, vai sempre ficando menor do que 7. Então, tem questões que elas são mais elaboradas nos termos. Essa daqui não, essa queria o produto. Ela queria saber se você sabia fazer mecanismo. Ela queria saber se você sabia esse tipo de detalhe. Mas tem questões que tem uma preocupação teórica maior, que ele tenta te pegar na teoria, que ele vai falar o seguinte: essa reação é uma reação de substituição eletrofílica que, como consequência, irá causar uma diminuição do pH. Ele não pede o produto, ele não quer saber para você desenhar as estruturas, para você fazer. Ele vai te tirar todo o conhecimento com uma pergunta teórica. Então, às vezes, você até sabe fazer, mas você não conhece os termos teóricos, né? Eu sei fazer isso aqui, mas isso é uma substituição eletrofílica? É, porque são espécies positivas que estão indo no anel aromático. E como é que eu vou vincular o pH? Esse cara não é o produto principal. E é por isso que eles fazem essas questões. A maioria dos exercícios são como esses, que pedem o produto principal, que é o produto orgânico. E aí, algumas questões diferentes fazem outra abordagem. Ele pergunta indiretamente, sutilmente, sobre o subproduto. O pH diminui ao longo da reação. E diminui por quê? Porque foi produzida uma espécie ácida. Então, estou aproveitando que é uma vibe de revisional, estou trazendo esses temas de novo, porque eu sei que são muitos temas, é bastante informação, então eu estou fazendo questão de dar uma pincelada com mais detalhes aqui para você assimilar melhor. Tranquilo? Se tiver dúvida, óbvio, você vai mandar para mim. E depois ele quer, né, o produto aqui da reação 2. Produto da reação 2, pessoal, estamos falando de um alceno, em que eu vou fazer a adição de HBr na presença de peróxido. Eu vou colocar o peróxido de hidrogênio. Ele não falou qual é, mas tanto faz, é peróxido. E ele quer o produto. Pessoal, adição de HX, quando eu vou adicionar H2 ou X2, né, por exemplo, Br2, Cl2, tudo bem, estou adicionando coisas iguais. Quando eu adiciono coisas diferentes, eu preciso lembrar da regrinha de Markovnikov. Química orgânica é ingrata. Eu dou para quem tem mais e tiro de quem tem menos. Então, se eu fosse seguir Markovnikov, o hidrogênio entraria no carbono mais hidrogenado e o bromo entraria no outro. Exceção de Markovnikov, que é exatamente a chamada anti-Markovnikov, que é a presença de peróxido. Na presença de peróxido, eu sigo o anti-Markovnikov. O hidrogênio vai entrar no carbono menos hidrogenado e o bromo entra no outro. Não estou fazendo a proposta do mecanismo aqui, mas eu vou até fazer. Eu vou fazer para te mostrar. Já comentei o que você faria, mas eu vou mostrar um mecanismo para você aqui. Não posso misturar verde com vermelho, lembrei desse detalhe. Olha só, galera, isso aqui é um ácido, vai liberar H+, e Br-. Então, a dupla vai pegar esse cara. Na presença de peróxido, galera, o que vai acontecer? A gente vai seguir o anti-Markovnikov, então o hidrogênio fica no carbono menos hidrogenado. Então, o meu hidrogênio, ó, ele entra no carbono menos hidrogenado. Ele vai entrar aqui. Por culpa de quem? Do peróxido. Um CH3. Tenho ainda o brometo. E esse cara ficou positivo, não é? Por quê? Porque ele perdeu a ligação dupla. O brometo, então, se liga a ele e a gente tem esse produto sendo formado. O CH2, CH3 e aqui um bromo. Por quê? Porque foi anti-Markovnikov. Quando a gente olha as alternativas, veja bem, ó, o primeiro produto tem que ser uma nitração, tem que ter um nitrogênio, isso aqui era um 1, parecendo uma dupla, né? Mas não é, é um. Beleza, então, ó, NO2 não pode ser a letra B, não pode ser a letra C. Por quê? Está falando em NO3. Depois, a gente sabe que a substituição tem que acontecer na posição meta e tem que ser com esse grupo. Aí, quando você olha, ó, ele colocou o cloro.
Não pode ser. Aí depois ele vem aqui, colocou na letra E um CH3, não tem nada a ver, além dele ter feito a substituição na posição para. Aqui está correto, ó, substituição na posição meta com aquele grupamento. E depois o bromo entrou no primeiro carbono. A diferença que ele fez de maldade é que ele inverteu a molécula. Aqui ele colocou a molécula com a dupla na esquerda. E na hora de escrever o produto, ele simplesmente girou a molécula. Se você olhar comigo o desenho que eu fiz, o bromo está na ponta. Só que está na ponta da esquerda, que é onde estava a dupla. O que ele fez com o produto? De propósito, para te deixar na dúvida, ele girou a molécula. Simplesmente escreveu ela ao contrário, para ver se te gera alguma dúvida. Do tipo, pô, a dupla estava na esquerda, aí o bromo está na direita, mas é o mesmo produto. 3 carbonos, o bromo ligado na primeira posição. Ele fez de maldade para ver se você se perdia, tá? Então, questãozinha 7, reação de substituição. Mais a dica de dirigência. Questãozinha 8 eu também coloquei de substituição aqui, né? Reações orgânicas, para a gente dar uma moral. Vamos identificar, né? Ele fala assim, ó. A figura a seguir descreve 3 reações de adição ao alceno propeno, obtendo como produto principal de reação os compostos A, B e C. Então eu tenho propeno e vou fazer 3 possíveis reações a partir do propeno. Não é sequência, tá? Eu pego uma molécula de propeno, faço A, pego uma molécula, faço B, pego outra molécula de propeno e faço C. Então, vamos desenhar elas aqui, ó. Vamos pegar quem são essas crianças. Vamos obter primeiro o produto A. É o propeno, então vamos desenhar o propeno aqui. Na presença de hidrogênio, com pressão, né, e catalisador metálico. Reação de hidrogenação. Lembra da conversão de margarinas em óleos, na verdade, em manteiga, em que você faz a hidrogenação, os alcenos têm ponto de fusão normalmente menor, porque as cadeias não encaixam direito, então a hidrogenação forma alcano com ponto de fusão um pouco maior. E como é que isso acontece? Presença de níquel, um catalisador metálico aqui, ó. Estamos falando de uma homólise. Eu quebro a ligação de forma homolítica e cada carbono se liga a um hidrogênio. Meia seta, porque estou falando de um elétron para cada lado. Como consequência, eu vou romper a dupla e vou adicionar um hidrogênio para cada carbono. Reação de hidrogenação. É uma adição radicalar, tá, pessoal? Porque é feita com radicais, como eu estou mostrando para vocês aqui. Vou identificar o produto B. Vou fazer um pouquinho mais rápido, porque eu já discuti isso exatamente no item anterior. Estou querendo adicionar HCl. Estou querendo adicionar hidrogênio mais alguém. Sigo o quê? Sigo Markovnikov. Por quê? Porque não tem peróxido aqui. Logo, hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado. O mecanismo eu acabei de fazer com você, então aqui eu vou ser um pouquinho mais rápido. Hidrogênio no carbono mais hidrogenado. Vou passar a ter um carbono com 3 hidrogênios, um carbono da dupla, não é com cloro, que senão virar alquimia nesse negócio, aí desanda o processo. Vou ter aqui um cloro no carbono menos hidrogenado e o CH3. Fechou. E por fim, o último, galera, é o que a gente acabou de fazer, né? Propeno frente ao HBr. Foi o que a gente fez aqui, ó. Propeno frente ao HBr. Só que na presença de peróxido, a mesma coisa. Tá aqui o nosso produto, beleza? Então eu vou escrever ele aqui, ó. O produto C é o propeno. Vamos lá. O propeno frente ao HBr, então mais HBr, na presença de peróxido. O produto a gente já viu, né? Eu tenho esse camaradinha aqui. Mecanismo igualzinho, a mesma reação que eu acabei de fazer. Vamos às alternativas, né? O produto A possui insaturação. Não, o produto A é o propano, não tem insaturação. O produto C é o brometo de isopropila. Não, isopropila seria se estivesse ligado no carbono do meio, que é o radical isopropil. Seria esse caso aqui, ó. Esse cara aqui é o cloreto de isopropila.
propila. Esse aqui é o brometo de N. Pode ter o N ou não, tá? Propila. Poderia só brometo de propila tá valendo também, não tem problema não. Então a letra A não é, a letra B não é, a letra C, o produto obedece à regra de Markovnikov. Não, o produto C é esse que a gente obteve, ele tem presença de peróxido, ele é anti-Markovnikov. O produto A é uma adição anti-Markovnikov. Não, reação de hidrogenação, estou adicionando duas coisas iguais. Então não tem Markovnikov para adicionar H2, adicionar Cl2, não tem. O produto B é o cloreto de isopropila. Cloreto de isopropila. Tranquilo? Fechou. Questãozinha 9. Uma questãozinha de termoquímica bem direto aqui, não tem mistério nenhum. Eu coloquei ela só para poder, né, com o intuito ali de lembrar como é, mas não tem segredo. Essa daqui, ela é bem direta mesmo. Ele fala assim, ó, uma das áreas de aplicação dos conhecimentos de nanotecnologia no mercado de trabalho é a produção de alimentos, bebidas e biocombustíveis, que utilizam micro-organismos em sua fabricação. Nesse contexto, um dos processos utilizados é a fermentação de carboidratos. A equação química que representa a reação que ocorre na fermentação alcoólica da glicose é... Então está aqui a fermentação da glicose, já está balanceada, mas sempre dá um confere, não esquece disso, né? 6 carbonos, 2 vezes 4, 6, 2 vezes 2, 4, com mais 2, 6, tá aqui. 6 oxigênios, 2 com 4, 6, 12 hidrogênios, 12 hidrogênios. Fechou. Assinale a alternativa que apresenta o valor correto da entalpia padrão da reação. Então, ele só quer que você calcule o ΔH. Galera, ΔH não está falando comigo de entalpia de ligação, está falando comigo de entalpia de formação. Então, é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente, seguindo, obviamente, a estequiometria da reação. Produto, 2 vezes a entalpia do C2H6O, mais 2 vezes a entalpia do CO2, menos a entalpia dos reagentes, que no caso aqui é 1 vez a entalpia do C6H12O6. Quando você substituir todos os valores que estão aqui e fizer as continhas, você vai achar menos 67 kJ por mol. Tranquilo? Essa daqui não tinha mistério mesmo, eu coloquei ela só para relembrar como você tem que fazer e como você tem que levar em conta a estequiometria da reação. Estequiometria errada, contas erradas. Show? Sem mistério nessa. E essa daqui é uma questãozinha de cálculo estequiométrico que ele quer o contrário. Ele vai querer que você, ao final dela, calcule o rendimento. Normalmente, ele pede, né, diferente disso, ele te dá o rendimento e pede a quantidade de produto. Aqui ele está mudando. Aqui ele está querendo que você calcule o rendimento a partir de uma determinada massa que ele obtém. Como assim? Dá um confere, ó. O processo industrial de obtenção da soda barrilha, conhecido como processo de Solvay, tem, em sua última etapa, a conversão por aquecimento de bicarbonato de sódio em carbonato de sódio. Admitindo-se que, nessa etapa, 420 kg de bicarbonato de sódio originaram 212 kg de carbonato de sódio, é correto afirmar que o valor mais próximo do rendimento percentual dessa reação é. Então, veja bem, ele está falando com você que partiu de 420 kg de bicarbonato, formou 212 kg de bicarbonato e ele quer saber qual é o rendimento dessa reação. A gente sabe que regra de 3, ela não pondera as coisas. Você substitui número, ela te dá valores. A interpretação é sua. Então, toda vez que a gente faz uma regra de 3 em cálculo estequiométrico, ele está considerando 100% de rendimento. E aí, o que eu vou fazer com você aqui? Vamos descobrir qual é a massa real, melhor, qual é a massa que eu consigo produzir de carbonato de sódio a partir do bicarbonato. Se o rendimento for 100%. Por quê? Se eu fizer essa conta e achar 212 quilos, é porque o rendimento foi 100%. Então vamos lá, jeitinho de fazer cálculo estequiométrico. Equação escrita e balanceada, já está. Vou identificar as espécies que eu quero trabalhar. Bicarbonato com carbonato.
Quais são as grandezas que eu quero trabalhar? Bicarbonato eu quero em massa e carbonato eu também quero em massa. Agora eu vou construir a minha relação. A minha relação teórica fala o seguinte, ó. Para cada 2 mols de bicarbonato, eu vou produzir 1 mol de carbonato. Para cada 2 mols de bicarbonato, 1 mol de carbonato. O exercício está falando comigo de mol? Não, a gente já identificou que ele está falando de massa. Então eu preciso usar a massa dos dois lados. Como que eu converto mol para massa? Massa molar. Então aqui, ó, 2 vezes. Aí a massa molar do bicarbonato é 84 gramas. Tá ela aqui. 84 gramas de bicarbonato de sódio para, aí eu mantenho 1 mol, a massa molar do carbonato de sódio, 106 gramas do carbonato de sódio. Fechou. Se eu tivesse essas massas, teria essa relação. O que ele quer, né? Então aqui, ó, eu sempre deixo claro, isso aqui é a relação teórica do meu exercício. Beleza, relação teórica. Se eu tivesse essa massa, produziria aquela ali de carbonato, né? Só que, na verdade, eu vou até trocar de cor aqui, ó, eu tenho 420 quilos de bicarbonato de sódio. Quanto que eu produzo de carbonato? X. O meu X vai dizer para mim que eu iria produzir, na verdade, 265 quilos de bicarbonato. Só que lembra, a regra de 3, ela não tem senso químico, ela não tem senso físico, ela é numérica, é você quem tem que interpretar. Isso aqui, se todo o seu reagente virasse produto integralmente, sem perda, sem nada, isso aqui seria 100%. Então, se eu tivesse produzido 265 kg de carbonato, seria 100% essa reação. Não foi. Ao final do processo, ele observou que foi produzido apenas não, né? Foi produzido 212 quilos do carbonato de sódio. Isso representa a quantos por cento? X. Quando você fizer, você vai achar 80%. Então, o rendimento dessa reação ele é de 80%. Normalmente, os exercícios pedem ao contrário, né? Normalmente, ele te fala que está partindo de 420 kg de bicarbonato com um rendimento de 80% e ele quer saber a massa do carbonato. Normalmente é assim. Mas alguns momentos vêm para você fazer ao contrário. Então é por isso que eu fiz questão de colocar esse exercício. Já havia colocado os outros de estequiometria, em que ele fala de rendimento e de pureza no início, e aí eu coloquei esse aqui, que é diferentão. É a nossa 10ª e última questão, em que eu fiz um apanhado de um monte de coisa, né, praticamente de tudo aqui do nosso conteúdo. Somado esse aulão com as 2 semanas de revisional que a gente está fazendo, você contempla tudo que aparece sempre na prova e eu tenho certeza que você vai mandar fácil na provinha de Química. Beleza? Meus queridos, espero te ajudar. Qualquer coisa, você já sabe, conta comigo, manda mensagem que eu vou estar sempre à disposição para ajudar. Beleza, galera? Valeu, bons estudos!